Bom dia, graça e a paz a todos. Você que agora está aqui ao vivo comigo e você que vai ver esse devocional ao longo dos dias, dos meses, não sei, mas que de alguma forma esse devocional possa abençoar a sua vida. Segunda-feira, como que nós poderíamos começar essa segunda-feira? Uma coisa que me veio muito ao coração das mensagens que eu preguei no final de semana foi sobre transformação e mudanças internas. Agora, todo mundo já ouviu falar que palavras têm poder. Mas tem mesmo? Tem mesmo? Qual é o poder das palavras realmente? De onde vem essa ideia que palavras são tão importantes assim? Não é assim? Apesar de muitas pessoas falarem isso de forma natural, você já viu aquelas pessoas que falam assim, cuidado com o que você fala, cuidado. Mas deixa eu dizer uma coisa para você. Esse conceito tem base bíblica, sim. Tem base bíblica, ou seja, pensar no que certas palavras podem causar não é apenas miticismo, coisa de gente positiva ou negativa ou crendice. De fato, palavras faladas para o bem ou para o mal, elas podem construir ou podem destruir totalmente pessoas. É isso aí. Onde que está a base bíblica para isso? Está aqui, ó. Provérbios 18, 21. A língua tem poder sobre a vida e sobre a morte. Os que gostam de usá-la comerão do seu fruto. Palavra de Deus. A língua tem poder sobre a vida e sobre a morte. Comerão do seu fruto aqueles que podem usar. Nós não temos consciência daquilo que falamos no dia a dia, né? É muito sério mesmo. A própria Bíblia, que é a palavra de Deus, nos alerta que comeremos do seu fruto. Em outras palavras, viveremos as consequências. O que falamos com os nossos lábios, queridos. Agora tem uma coisa muito mais grave isso aí. O poder das nossas palavras, elas não surte efeito somente para nós, mas para as pessoas que ouvem e recebem. Você já imaginou aquilo que você fala para um filho? Sua palavra tem poder. Nós estamos falando aqui de um campo sobrenatural, onde o diabo você dá legalidade, você dá autorização, você valida, você dá aqui, ó, carta branca para o diabo trabalhar na vida de uma outra pessoa através daquilo que você falou. Pastor, e na minha vida? Bom, a palavra de Deus fala que na nossa vida não vale o quê? Não existe encantamento. Se eu estou no centro da vontade de Deus e na minha vida não existe brecha para que o diabo venha trabalhar, palavras que as pessoas falam contra mim não vai surtir efeito. Mas a grande questão é que nós não sabemos como que andam os nossos filhos, como que eles estão os nossos filhos, quando anda o nosso marido. É complicado isso, né? O poder, né? Quem deu poder às palavras, pastor? Quem é que deu esse poder nas palavras? Porque elas podem fazer tão mal, construindo ou destruindo? Bom, o poder da palavra, irmãos, vem desde a criação, né? O poder das palavras é notório. Por exemplo, Deus poderia ter criado o mundo de muitas formas. Por exemplo, tipo Thanos, ó. Tem lá a luva, tem as pedras. Não é assim que o Thanos faz? Vou destruir todo mundo, vou criar aqui, ó, um estalar de dedo. Deus poderia ter feito isso, mas não fez, né? Olha aí, ele poderia, né? Olha o que diz Hebreus 11:3. Pela fé, ao crermos em Deus, ó, ao crermos em Deus pela fé, sabemos que o mundo e as estrelas, de fato, todas as coisas foram feitas mediante a ordem da palavra, né? Tudo que existe foi feito pelo poder da palavra. Assim, presta atenção, a minha palavra, quando eu falo, ela sempre produz o que eu desejo, sempre traz resultados daquilo que eu determinei. Está lá em Isaías, no capítulo 55, no verso 11, se você quiser conferir. Então nós precisamos ter cuidado com as palavras, com nomes. Olha, as pessoas não se dão conta. Na correria do dia a dia, menino, deixa de ser danado. Você sabe o que significa a palavra danado? Danado significa doado ao inferno.
filho do demônio. Então, quando você fica chamando o seu filho de danado, 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 esse menino não tem jeito, o significado é isso: doado ao inferno, filho do demônio. Misericórdia, nunca mais isso saiu da minha boca. Depois que eu descobri, nunca mais. Nossa, pastor, onde está isso? No Dicionário Aurélio. Vai lá e confira. Dicionário Aurélio de Língua Portuguesa. Deus expressou através da sua fala o que estava dentro dele. Agora, isso aqui é importante. A sua vida, o que estava dentro de Deus, ele profetizou, ele falou vida. E a partir daquilo que estava dentro dele foi criado. A Bíblia diz que nós somos seres humanos, nós somos criados à imagem e à semelhança de Deus. O problema é que às vezes essa imagem distorcida, destruída, deformada, áreas da nossa vida que não estão acertadas, as palavras vão sair conforme nós estamos interiormente. Eu tenho tido muito cuidado. Nos meus momentos, às vezes, de crise, de nervoso, de que eu estou inconstante, que eu estou chateado, eu tenho procurado muito ficar quieto. Porque às vezes são áreas da nossa vida que pegas de fato, você sabe. E depois você fala assim, né? Quando eu vi, falei. E aí nós temos que tomar cuidado. Nós fomos criados à imagem e à semelhança de Deus. E se essa imagem e a semelhança de Deus espiritualmente dentro está destruída, está distorcida e ela não está boa, o que é que nós devemos fazer? Vamos pedir para Deus acertar isso dentro de nós. É claro, nós não somos deuses, não temos a capacidade de criar coisas na natureza, mas vivemos numa atmosfera espiritual onde tudo que falamos produz algo, né? A Bíblia não diz que nós somos cercados por uma nuvem de testemunha? Nós temos que tomar cuidado. E aí você fala assim, pastor, como que esse interior nosso é criado? Muito simples, ó. Pensamentos, crençam, resultam em palavra. Aquilo que eu recebo através do meu olhar, através dos meus sentimentos, através do meu ouvido, gera dentro de mim o quê? Uma opinião. Da opinião gera um significado. Do significado gera um senso daquilo que eu vejo a respeito da vida. E tudo isso torna o quê? Forma em mim uma verdade absoluta a respeito da vida. E aquela verdade absoluta está aqui dentro. Eu vou externar para a vida aquilo que foi gerado dentro de mim ao longo dos anos. Olha a importância da criança, dos nossos filhos, quando pequenos, o que nós estamos construindo dentro dele. Né? Uma frase pesada pode até parecer fala aparentemente inocente, sem muita pretensão, em hora do nervoso. Ah, você sabe quando eu estou nervoso eu falo mesmo, mas não é verdade. Mas não é assim que fala, porque a palavra foi falada, a palavra foi denunciada, a palavra foi decretada. É como se você tivesse assinado uma autorização para que aquilo pudesse se cumprir na vida de uma pessoa, né? Quando você fala assim, essa menina não presta, não importa o que você falar, o que sair da sua boca, foi feito um decreto ali, onde poderes espirituais vão trabalhar. O que eu faço, pastor? Se eu já falei muita coisa, isso deve ser cancelado através da oração e rejeitado, anulado essa palavra, né? Quando existe o hábito de falarmos agressivamente com ódio ou desejo de vingança, pode ter certezas que elas não são meras palavras. Isso acontece porque é impossível desassociar fala de pensamentos ou crenças. E aí nós temos que tomar cuidado. Por quê? Pensamos, cremos, expressamos em palavras e atitude. Agora, nós vivemos no mundo virtual. Às vezes nós enchemos a nossa mente do quê? Enchemos a nossa mente de tanta coisa na internet que, né, não é fácil não. Isso vai nos destruindo. Como que podemos usar o poder da palavra ao nosso favor? Podemos usar os nossos lábios como um instrumento de vida. Como resolver então, pastor, isso? Bom, encha-se de Deus e da sua palavra. Essa é a garantia que você se alimentar dos melhores pensamentos que fortalecerá a sua fé em Deus, né? Então nós temos que encher o nosso coração de palavra. Como pensar de modo correto então? Leia a Bíblia diariamente. Vou ler esse exercício que nós estamos fazendo diariamente aqui, isso já está transformando a nossa vida de uma forma extraordinária, né?
E aí outra coisa, fala com Deus. Não deixe de congregar ou estar em comunhão, porque nós somos parecidos com as 5 pessoas que nós mais nos relacionamos. Daqui a pouco você está falando como eles, dizendo com eles, vendo como eles, pensando como eles, porque nós vamos pegando aquilo. Então, se você está no meio da congregação, ouça mensagens edificantes. Eu vou caminhar, eu coloco uma mensagem para me ouvir. Ali Deus fala comigo, né? Treine sua fala, policie si mesmo. Esse tempo atrás, eu fiz um exercício de mais de 45 dias de profetizar coisas boas sobre a vida dos meus filhos. Eu colocava o nome deles, eu coloquei os dedos da mão e depois eu falava o nome do Mateus. Eu falava paz, prosperidade, vida com Deus, santidade, saúde. E eu ia repetindo isso milhares e centenas de vezes enquanto eu caminhava durante 30 dias. Sabe o que aconteceu? Meu pensamento ficou assim. Tudo que vinha na minha mente era coisas assim, coisas assim. E eu creio que Deus pode causar grandes transformações na vida dos nossos filhos através da palavra. As palavras que você diz hoje são sementes que estão criando o seu futuro. Então, a Bíblia diz assim: as suas palavras agora refletem o seu destino depois. Mateus 12:37. Não existe melhor maneira de você começar uma segunda-feira pensando nisso. Porque a sua semana pode até ser determinada pelas coisas que você vai começar a pensar hoje. Como que você quer que a sua semana seja? Como que você quer passar a semana em família? Como que você quer que os seus negócios aconteçam? Empresários, então nem fala. Empresários, você que é empresário, cara, você fica vendo notícia ruim, problema, isso, aquilo, se envolvendo com essas coisas políticas. Daqui a pouco você tá tudo doido no seu trabalho aí, e esse trabalho seu vai gerar o que para você? Lógico, é você que tem o poder e a autoridade sobre aquilo que Deus te deu. E se você não tomar cuidado, você mesmo com as suas palavras pode destruir aquilo que Deus te deu, ou você pode edificar. Que Deus abençoe a sua vida. Que Deus dirija os seus passos, que Deus ministre no seu coração transformação e que você possa construir e que você possa colher sementes daquilo que você fala. Vamos orar? Pai querido e amado, eu quero colocar diante da Tua presença, Senhor, os nossos corações e a nossa mente. Nos proteja de todo mal. No dia a dia, Senhor, nós ouvimos tanta palavra de maldição nessa sociedade, mas que isso não venha entrar no nosso coração, mas que nós possamos verter aquilo que está dentro de nós. Se aquilo que está dentro de nós é vida e transformação, sairão palavras de vida e transformação. Se existe palavra de destruição, sairão palavras de destruição. Derrama da Tua graça sobre nós. E nos momentos, Senhor, em que nós somos desestabilizados, que nós possamos nos calar, que nós possamos ficar com a boca fechada, contar até 3 e esperar o momento certo de falar, porque nós sabemos que as nossas palavras têm poder de gerar vida e gerar morte. Eu profetizo sobre a vida dos teus filhos hoje, vida, prosperidade, saúde, equilíbrio, paz, alegria, tudo de bom sobre a vida dos teus filhos, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe a sua vida e tenha um dia abençoado. Colha os frutos daquilo que você começar a semear hoje. E aí você já viu, né? Vai colhendo, 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 colhendo. É isso aí. Deus abençoe, um beijo no coração e até amanhã em nome de Jesus.